Olá, amigos e amigas, Diácono Beto, Paróquia São Miguel Arcanjo, Arquidiocese de Maringá. Que o Pai, o Filho e o Espírito Santo esteja com todos vocês. Terminamos o nosso estudo sobre o livro do Gênesis. E hoje nós vamos fazer um apanhado geral dos 50 capítulos do livro do Gênesis. Mas antes, se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva e esteja junto conosco nesta obra de evangelização. O livro do Gênesis, em seu formato final, esse que nós temos hoje, aconteceu depois do exílio da Babilônia. Começou durante o exílio da Babilônia e terminou depois do exílio. Aquilo que a gente chama de período exílico ou pós-exílio, que começa lá em 586 a.C. até em torno aí dos 400 e lá vai cacetada antes de Cristo. Datas são complicadas. Diante disso, você vai me perguntar assim, mas Diácono, não foi Moisés que escreveu o livro do Gênesis? Não. Quem escreveu o livro do Gênesis foram diversos autores. E ele é atribuído a Moisés, assim como todo o Pentateuco. No livro de Gênesis nós temos histórias. Capítulo 1 a 11 nós temos a criação. Nós temos duas histórias da criação. A primeira do capítulo 1, versículo 1, até o capítulo 2, versículo 4a, ou até o primeiro ponto. E o segundo relato depois do capítulo 2, versículo 4b, ou seja, depois do primeiro ponto, até o final deste capítulo. E as duas vão falar o quê? Exatamente a mesma coisa. Deus é criador. De formas diferentes? Sim, mas o princípio é que Deus é criador. E por que fizeram isso? Porque no exílio da Babilônia eles ficaram ouvindo o tempo todo que os deuses babilônicos é quem criaram o homem, a mulher, o céu, a terra e tudo que existe. E o povo tinha isso, mas tinha isso verbalmente. E eles colocam no papel para organizar isso daí para as gerações seguintes poderem, nos diversos lugares, já que o templo não existia mais, ter acesso à palavra de Deus, ou falada ou escrita. E aí você vai ter ainda nesses 11 primeiros capítulos o rompimento do homem com Deus, gradativo. Primeiro Deus cria o homem para estar perto dele. Depois o homem, através de Adão e Eva, fazem uma escolha de se afastar de Deus, desobedecendo Deus. Depois Caim mata Abel, ou seja, se Deus não é mais pai para Adão e Eva, irmão já não é mais irmão, porque a nossa irmandade é apenas na fé. Então, se Deus não é pai, não tem mais fé, não tem obediência a Deus, não somos mais irmãos. Aí a gente entra na terceira história, o dilúvio, onde o homem começa a se comunicar exclusivamente pelo mal, fazendo mal um para o outro. Já na quarta história, nós temos a Torre de Babel, os homens querendo dominar Deus para poder tomar o lugar de Deus, subir lá no céu, bater na porta e expulsar Deus do céu, tomando o lugar dele. Tudo isso são histórias interessantes, teológicas, não reais, históricas, mas teológicas para mostrar que Deus criou-nos para ser felizes perto dele, mas nós optamos por ir para longe. Depois dessas histórias dos dois relatos da criação, Adão e Eva, Caim e Abel, dilúvio e Torre de Babel, nós temos Abraão, que é o primeiro que escolhe seguir Deus. Deus chama, ele vem e segue Deus. Daí dele nós temos Isaac e depois Jacó. Então aí já é um outro bloco. Primeiro bloco, Gênesis 1 a 11, onde nós temos coisas importantes. Segundo bloco, nós temos Abraão, Isaac e Jacó, os três grandes patriarcas, que vão mostrar como que é essa origem do povo de Deus. 3 patriarcas, 4 matriarcas, somando 7, que é o número da perfeição na Bíblia. Aí depois disso, nós temos a história de José, que já muda. Não é mais a formação do povo, mas é esse povo já formado, apenas 70 pessoas, migrando para o Egito, onde lá serão acolhidos inicialmente muito bem para o faraó, mas os faraós vão se sucedendo, vão morrendo, vão perdendo o trono, e entra um que não era mais amigo de José, que não conhecia mais aquele povo,
e os escravizou. E são 400 anos no Egito. E aí vocês vão me perguntar assim: mas diácono, tudo isso é verdade? É desse jeito mesmo? Eu vou falar para vocês: não, são histórias. Como aconteceu de verdade é um pouco diferente. É como você pegar um filme que fala das migrações do Nordeste para o Sul, Sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro e etc. Pegam uma família e retratam aquilo que aconteceu com dezenas, centenas, milhares de famílias. Estávamos em necessidade, aonde vivíamos, seca, fome, e mudamos de lá. Isso aconteceu com uma família? Não, aconteceu com milhares de famílias. Então a história do clã de Abraão, de Isaac e de Jacó migrando para o Egito é a mesma história que aconteceu com centenas, milhares de famílias. Mas o povo de Deus tem algo diferente. O quê? Eles têm a fé nos seus ancestrais. Ou seja, no Deus de Abraão, no Deus de Isaac e no Deus de Jacó. Ou seja, aquele Deus que está na minha família, que é um Deus familiar, que é um Deus dos pobres. Aí é que está a diferença. Um Deus que fala com quem não é poderoso era um deusinho. O Deus do faraó falava com ele, que era o faraó. O Deus dos pobres. Tanto que na sarça ardente Deus vai se apresentar depois a Moisés na sarça, que é um arbusto. Sendo que naquela época os deuses tinham uma representação de fenômenos naturais. O Deus do trovão, o Deus do relâmpago, o Deus da chuva, o Deus do rio Nilo, o Deus do touro. E Deus se apresenta num arbusto pequeno, falando com os pobres. Eu sou o Javé, o Deus dos pais de vocês. E aí a gente tem a história de José, lindíssima como acabamos de ver, de perdão, de amor, falando para nós que esse povo rumou para o Egito. Mas então, diácono, o que nós temos nesse livro? Nós temos histórias lindíssimas. Gênesis 1 a 11, toda a criação. Princípio, Deus é criador de tudo e de todos. Como que Deus criou? O livro não fala, porque ele tem dois relatos de criação do homem. Um que ele criou o homem e a mulher com sua palavra, e outro que ele criou o homem com suas mãos na argila. Dois justamente para entendermos que o princípio é que vale, não a forma. Como que Deus nos criou? Não importa. O importante é que ele nos criou. Aí nós temos o livre-arbítrio, onde Deus fala assim: não vou mais interferir na vida do homem, vou deixar o homem seguir os seus rumos e escolher estar perto de mim ou longe de mim. Aí nós temos Abraão, que faz a escolha de se aproximar de Deus. Quando? Aos 75 anos. Nunca é tarde para nos aproximarmos de Deus. O momento é agora. Depois a história de Isaac, pequena, mas bonita. Depois a história de Jacó, com suas duas esposas, suas duas concubinas, a predileção para um dos filhos, a morte de um dos seus filhos que não é morto, mas vai escravo para o Egito. Olha quanta coisa bonita. Então o que a gente tem em tudo isso? Nós temos toda a história da criação. Nós temos a história do livre-arbítrio. Nós temos a história do pecado, já que a primeira vez que se fala em pecado é quando Caim quer matar Abel. Quando Adão e Eva se afastaram de Deus, a palavra pecado não aparece. Nós temos as histórias em sequência dos vários rompimentos que nós fazemos com Deus. Primeiro, se afastando de Deus, não obedecendo. Segundo, criando atritos com os nossos irmãos, já não acolhendo mais Deus como Pai. Terceiro, se comunicando com a violência através do dilúvio. E quarto, falando somente a linguagem do nosso próprio interesse com a Torre de Babel. Só falamos a nossa língua, do nosso interesse. Abraão muda tudo isso e é bonito. Que livro lindo! Mas ele tem continuidade no livro do Êxodo, que nós vamos começar a estudar agora. Sigamos todos juntos. Paz e bem a todos e a todas.